Nas primeiras 48 horas de 2026, a Gestapo do Alexandre de Moraes já volta ativa a todo vapor. Olha, é impressionante a eficiência deste homem. Mesmo estando em Dubai com a sua esposa, curtindo ali as férias e viajando pelo mundo, ele conseguiu em 48 horas mandar Bolsonaro de volta para a prisão, mesmo e tendo todos os laudos, as provas de que ele não poderia estar mais em prisão, que ele deveria ser mandado para uma prisão domiciliar para ter cuidados médicos, que está correndo sérios riscos na sua saúde. Alexandre de Moraes conseguiu em 48 horas mandar Bolsonaro de volta para a prisão, mesmo depois de ter feito uma cirurgia com 70 anos de idade, parando de respirar 500 vezes numa noite, e manda prender o Felipe Martins de novo. Eu já perdi as contas de quantas vezes Alexandre de Moraes mandou prender Felipe Martins. É uma obsessão pessoal. Felipe Martins, que desde que arrumou a sua lapela, virou um dos principais alvos desse sistema. Mas vamos lá. Por que o Moraes, no dia 2 de janeiro de 2026, mesmo estando em Dubai com a sua esposa, por que ele mandou prender Felipe Martins? Bom, se prepare, porque a lista de pessoas podres por dentro, sem alma, odiadas pelo Brasil, acaba de aumentar. E essa nova pessoa a ser inclusa na lista é este cidadão aqui. Grave bem esse rosto. Esse aqui é uma daquelas pessoas que, se vivesse na Alemanha nazista, seria um dos principais puxa-sacos de Hitler. Inclusive o Jordan Peterson fala que uma grande ilusão que a maioria das pessoas tem é acreditar que se elas vivessem na Alemanha nazista nos anos 30, elas seriam aqueles que lutariam contra a ditadura, seriam daqueles que salvariam a Anne Frank ou seriam Schindler, mas na verdade ele mesmo fala que a maioria das pessoas se tornariam cúmplices, se tornariam objetos da ditadura. E um caso óbvio é deste cidadão aqui, ó, Ricardo Wagner Roquette. Agora eu vou te explicar o que foi que aconteceu que levou Felipe Martins a ser preso novamente. Ele já estava preso em prisão domiciliar. Bom, há um tempo atrás saiu na imprensa de que Felipe Martins teria supostamente violado uma das ordens do Alexandre de Moraes ao ter acessado uma rede social. A rede social em questão é a LinkedIn, que não é nem por dizer uma rede social, é uma rede de network de negócios. Mas o curioso é que não foi postado nada, não foi falado qual foi o acesso, qual foi a conversa que ele teve, apenas que houve um acesso. E de onde veio essa informação? E é aí que eu puxo para vocês este e-mail, que é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. O cara, gente, que fez isso aqui, ele é um coronel aviador da reserva da aeronáutica, que trabalhou no governo Bolsonaro. Eu preciso falar disso aqui, porque é surreal. Esse indivíduo, ele trabalhou no MEC, no governo Bolsonaro, durante algum tempo, foi demitido, porque é um incompetente, tá? É um inútil, e aí foi demitido. Ficou com raivinha, e aí, para extravasar a raivinha dele, ele decidiu que quer mandar o Felipe Martins de volta para a prisão. E como que ele fez isso? Como que esse cidadão aqui, ó, fez isso? Ele mandou um e-mail para o Alexandre de Moraes. E aqui vocês vão ver a coisa mais podre que eu já vi. Cara, isso aqui é surreal. Vamos lá. Notícia de possível acesso à rede social por pessoa submetida à restrição judicial. Pedido de apuração e sigilo do denunciante. Olha o covarde. Vamos lá. Notícia de possível descumprimento de decisão judicial. Assunto, tá? Aí ele repete, né? Venho de forma identificada apresentar ao presente notícia de fato e requerer expressamente a reserva de identidade. Ou seja, pelo amor de Deus, não fale que sou eu que estou denunciando. Mantenha meu nome em sigilo sobre meus dados pessoais e quaisquer elementos que possam me identificar, por receio de retaliações. Retaliações, meu amigo. Solicito que eventual contato comigo ocorra apenas pelos canais informados no cadastro e que minha identificação não seja compartilhada com terceiros. No dia 28 de dezembro de 2025, ao acessar a funcionalidade do LinkedIn, conhecido como Quem Viu Seu Perfil, o sistema exibiu um visitante um perfil identificado como Felipe Garcia Martins. Eu não possuo relação com o referido indivíduo e não houve qualquer interação que justificasse tal visita. Ressalto que não posso afirmar com certeza se o acesso foi realizado diretamente pelo titular do perfil exibido ou por terceiros, porém registro que o LinkedIn apresentou o visitante com o nome e motivo pelo qual comunica o fato, apuração institucional. Aí ele está caguetando o Felipe Martins, dizendo que o Felipe Martins entrou no LinkedIn e foi ver o perfil dele. Aí o Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar para o Felipe Martins e pediu uma explicação para os advogados.
Os advogados explicaram que eles próprios entraram na rede do Felipe Martins para fazer coleta, guardar os dados, para caso ela fosse derrubada, caso eles perdessem o acesso, para guardar os dados do LinkedIn. O advogado explicou, olha, não foi, tá aqui, ó. Afirmou que o Felipe estava cumprindo medidas cautelares, que nunca havia recebido uma advertência e que foi punido sem que tenha feito nada. E aqui ele explica que na verdade foi ele, foi o Chiquini, que acessou o LinkedIn do seu cliente para preparar a sua defesa. Ele não publicou nada, ele não interagiu com ninguém, ele acessou para coletar os dados, para guardar os dados que estavam no LinkedIn, para poder fazer a defesa. E depois eles informaram o Alexandre de Moraes sobre isso. Aí vamos para a parte agora, você vai ver o que virou o Brasil. Tá aqui, ó. Decisão do Alexandre de Moraes. Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social, não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva, no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para preservar, organizar e auditar alimentos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa. Olha, às vezes, na rede social da pessoa, ela consegue pegar, por exemplo, um print de quando ela estava num determinado local e não em outro que o Alexandre de Moraes estava denunciando. Então, como que você vai provar uma determinada informação que está ali na sua rede social se você não pode acessar ela? O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. Aí, de novo ele joga isso aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como todo o ordenamento jurídico. Aí, o que o Alexandre de Moraes decide fazer? Decide prender o Felipe Martins. De novo, por causa desse cagueta aqui, ó, essa pessoa, esse aqui. Cara, eu vou falar pra você, eu não tinha condição. Como que eu posso conhecer uma pessoa hoje de manhã e já sentir um nojo por ela dessa forma? O que leva uma pessoa dessa idade, um cara que foi coronel da aeronáutica, o que leva ele a falar, não, hoje eu quero destruir a vida daquela pessoa que eu sei que é inocente? Quais foram os crimes do Felipe Martins? Arrumar a lapela? Usar um Uber, não ter viajado para os Estados Unidos, não ter feito uma minuta, não ter assinado uma minuta, não ter participado de uma reunião. O crime do Felipe Martins foi não ter delatado o que o Alexandre de Moraes queria que ele delatasse. E por isso ele falou, eu vou aguentar todas as consequências. Todas. Todos esses Ricardos que aparecerem na vida dele, ele vai aguentar. E aí a Polícia Federal hoje vai lá, aparece para prender o Felipe Martins. Cara, assim, é muita revolta, o coração da gente não aguenta, a gente vai adoecendo, cara. A gente vai adoecendo com isso que está acontecendo. E aí o Alexandre de Moraes vai lá e fala isso aqui, cara. O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. O Alexandre de Moraes, o cara que até agora não respondeu, contrata a esposa dele de 129 milhões. Que agora surgiu na internet a conversa dele fazendo lobby pro desembargador lá que tinha aquela funcionária fantasma em 2015. Ele é a instituição democrática. Ele é a democracia no Brasil. E de Dubai, olha a eficiência do cara, de Dubai, ele manda o Bolsonaro de volta pra prisão e manda prender Felipe Martins. Cara, curte suas férias um pouco. Esquece. Para. Que obsessão é essa com o Felipe Martins? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, eu vou encerrar esse vídeo aqui. The Economist é contra a reeleição de Lula em 2026. Bora então começar 2026 com o pé direito. Qual é esta notícia aqui, ó? A revista internacional The Economist, ela lançou um editorial dizendo que Lula não deveria se candidatar nas eleições presidenciais. Fica comigo que nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar tudo sobre essa matéria em 2 pontos. Primeiro, o que tinha nesse editorial da The Economist que o Lula com certeza não vai gostar? Segundo, será que isso está de acordo com o que o povo brasileiro acha? Com o que o brasileiro quer? Vamos então direto ao ponto. A renomada revista The Economist, ela fez uma matéria agorinha sobre a eleição presidencial do Brasil deste ano e disse o seguinte, que Lula não deveria se candidatar à reeleição. Essa matéria indica que a idade seria um dos principais motivos para que Lula não participe dessa eleição. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Apesar de todo o seu talento político, gente, é The Economist falando, apesar de todo o seu talento político, é simplesmente arriscado demais para o Brasil ter alguém tão idoso no poder por mais 4 anos. Carisma não é escudo contra o declínio cognitivo.
Sobre a corrida eleitoral, ela diz que Lula não tem adversários sérios no centro ou na esquerda e que o Flávio Bolsonaro ele tem grandes chances de ser derrotado. A revista diz ainda que o Tarcísio de Freitas deveria ser o candidato e que o Brasil precisa de um candidato de centro-direita que, nas palavras da revista, a gente está aqui na opinião dela, e depois eu te falo por que é importante, ainda que a gente possa discordar de certos pontos dela, mas dá uma olhadinha aqui. Ela disse que o Brasil precisaria de um candidato de centro-direita que reduza a burocracia, mas não as florestas tropicais, que seja rigoroso com o crime sem desrespeitar a liberdade civis e que respeite o Estado de Direito. Isso, gente, é um golpe muito grande para a popularidade do Lula lá fora. A The Economist, independentemente da nossa opinião dela por aqui, independentemente do que ela diz, a gente concordar ou não com certos trechos do que ela diz aqui, ela é considerada uma revista muito prestigiada e de muita respeitabilidade. Então, um editorial contra a reeleição do Lula tem um peso muito grande em círculos do poder internacionais. Lembre que um editorial é mais forte do que uma simples matéria, do que uma coluna de opinião, porque ele é a opinião do próprio jornal ou da própria revista. E mais, ao dizer que Lula não deveria ser candidato, a The Economist também fortalece o discurso da direita dentro do Brasil e constrange os apoiadores do Lula, que acabam ficando aí na defensiva. Mas será que o próprio povo brasileiro está de acordo com a The Economist? Vamos então para o nosso segundo ponto. Enquanto isso, eu queria agradecer a você por ter dado like aqui no vídeo, ter se inscrito no canal, ativado o sininho. Tudo isso é muito importante para fazer com que a nossa voz chegue mais longe. E eu quero que você comece o ano se sentindo agradecido, porque significa um mundo para mim ter você aqui nesta comunidade que não desistiu do Brasil e que luta pela verdade, pela justiça e por liberdade. E bora lá então, ó. As pesquisas, elas mostram que o brasileiro médio acredita que Lula não deveria ser candidato nessas próximas eleições. A última pesquisa Ipsos, vou colocar aqui para você ver, a última pesquisa Ipsos, ela mostrou que 57% dos entrevistados, você vê aqui, ó, dezembro de 25, 57% dos entrevistados disse que Lula não deveria ser candidato neste ano e 56% disse que ele não merece ser reeleito. Tá aqui embaixo, ó. Aí, ó. Lula merece ou não ser reeleito? Tá aí, ó. 56% não merece ser reeleito. O Instituto de Pesquisa Quaest, ele chegou em um resultado muito próximo aqui, ó, nessa outra pesquisa, realizada agora em dezembro também. 55% dos entrevistados disseram que Lula não deveria ser candidato em 2026. Então vejam que, de fato, existe uma grande parcela da população brasileira, que a gente pode dizer até que é majoritária, que não quer ver o Lula candidato à presidência novamente. E isso talvez explique o alto índice de rejeição do governo dele. É um pouco daquela do Tostines, você lembra? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Você tem um alto índice aí de rejeição que não quer ele candidato e um alto índice também de rejeição de baixa popularidade, tá? A última pesquisa do Paraná Pesquisas, essa agorinha de 29 de dezembro, ela disse que aproximadamente 51% dos brasileiros estão insatisfeitos com o terceiro mandato do Lula. Isso sem falar no índice de rejeição ao próprio Lula, que chegou, de acordo com pesquisa do Datafolha, agora de dezembro, a um número altíssimo de 44%. Ou seja, você está vendo, tem uma rejeição a Lula, ao governo dele, e tem também uma visão dos brasileiros negativa em relação a uma nova candidatura dele. Isso é um excelente ponto, é uma excelente notícia para a gente começar bem o ano agora em 2026. E você, hein? Você acha que o Lula deveria ser o candidato da esquerda nesse ano de 2026? Me conta aí a sua opinião nos comentários e que 2026 nos traga vitórias nas urnas, na presidência e no Senado para frear os abusos do STF e recolocar o Brasil nos trilhos da justiça, liberdade e prosperidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Oi, pessoal! Olha, tem uma notícia circulando nos bastidores da política brasileira que acendeu um alerta. Aparentemente, existe uma preocupação no governo Lula sobre Donald Trump e uma possível influência dele nas eleições de 2026. Vamos tentar entender o que está por trás dessa história. A informação principal que a gente vai analisar hoje, segundo o que foi noticiado, é exatamente esta. O governo Lula estaria avaliando que Trump pode sim tentar interferir na eleição brasileira. Mas que tipo de preocupação é essa exatamente? Bom, para a gente entender isso a fundo, a gente precisa ir na origem da informação. E o que se diz é que ela vem de dentro do Palácio do Planalto.
Vamos investigar o que a fonte alega sobre essa preocupação em alto nível. E aqui tem um ponto muito importante. Segundo a fonte, isso não é uma declaração oficial, tá? É o que chamam de notícia de bastidores, uma informação que teria vazado de conversas lá de dentro do Planalto. Então, qual seria exatamente essa crença? A reportagem diz que a avaliação interna lá no governo é de que uma ação dos Estados Unidos para favorecer um candidato de direita seria inevitável. A fonte ainda aponta que isso seria parecido com o que já aconteceu em outros países da América Latina e cita a Argentina e Honduras como exemplos. Certo. E enquanto o governo estaria preocupado com isso, como a oposição reage? Bom, agora o foco da análise muda para a direita brasileira. A fonte tem uma visão bem crítica sobre como a direita estaria lidando com esse cenário. Essa frase da fonte resume bem a crítica. Olha só, o Planalto está preocupado e a direita mesma, cadê? Tá dormindo? A ideia que a fonte passa é de uma total falta de ação, sabe? Uma certa passividade da oposição diante de tudo isso. E a fonte vai além. Chega a descrever o que seria uma espécie de manual usado por críticos internos da direita. A lógica seria mais ou menos essa. Primeiro, eles dizem que a família Bolsonaro atrapalha. Depois, defendem que a política tem que ser sobre ideias e não sobre pessoas. O passo seguinte é dizer que o Brasil precisa superar essa briga entre PT e Bolsonaro. E, por fim, a conclusão. O bolsonarismo precisa acabar para o país seguir em frente. Ok, mas é aqui que a história começa a ficar mais intrigante. Porque surge um elemento que parece não combinar com nada disso. É o que a gente pode chamar de paradoxo Trump-Lula, uma aparente contradição no meio dessa narrativa toda. E a pergunta-chave que a fonte levanta é justamente esta. Se Lula e Trump fizeram um grande acordo recentemente, por que raios existiria essa preocupação toda com interferência? À primeira vista não faz o menor sentido, né? Para a gente entender melhor essa pergunta, a fonte explica que estaria se referindo a um suposto acordo informal entre os dois. E esse pacto teria a ver com a retirada de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, que é uma figura central em várias investigações que envolvem a direita no Brasil. Isso nos leva, então, a tentar decifrar que acordo seria esse. Na próxima parte, a gente vai analisar as especulações da fonte sobre quais seriam os possíveis termos desse pacto entre Lula e Trump. De acordo com a fonte, esse acordo envolveria várias áreas estratégicas, desde a política na Venezuela e a influência da China aqui no Brasil, principalmente na questão das terras raras, até a regulamentação das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, garantindo que elas operem sem multas, e, por último, um alinhamento no combate ao crime organizado. Mas não para por aí. A fonte afirma que, além de tudo isso, a política externa padrão dos Estados Unidos sempre inclui outras duas exigências cruciais. E é aqui que a análise dá uma virada de chave. E agora, a gente chega no que seria o ponto alto da teoria da fonte. Aqui, ela apresenta o que seria o verdadeiro motivo por trás de toda essa preocupação do governo: uma exigência por eleições livres. As duas exigências finais seriam liberdade e eleições livres. Só que enquanto liberdade é um princípio mais geral, a fonte interpreta que a exigência por eleições livres seria uma cobrança bem específica, com o endereço certo: o Brasil em 2026. A especulação, então, é que toda essa história de interferência seria, na verdade, uma tática de antecipação. Ou seja, o governo já estaria se preparando para classificar um futuro pedido dos Estados Unidos por eleições justas como se fosse uma interferência indevida. E o ponto final da fonte está nesta citação, que é bem forte. A preocupação para o Lula é que, se houver uma cobrança por eleições livres, é claro que o Flávio Bolsonaro vai ganhar. Ou seja, a alegação é que o medo não é da interferência em si, mas sim do resultado de uma eleição que a oposição consideraria verdadeiramente livre. Bom, essa análise toda, partindo de uma notícia de bastidores, com certeza deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não é? E nos leva a uma reflexão maior. Como as relações internacionais podem, de fato, influenciar a política aqui dentro do nosso país? Onde termina a diplomacia e começa a pressão ou até interferência? São questões bem complexas para a gente pensar. Até a próxima!